a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Marcos 14, do 33b ao 34. Quem pode conhecer a profundidade e intensidade do coração de Deus? Ninguém pode medir sua tristeza sobre um pecador não arrependido, ou sua alegria sobre um rebelde espiritual que rende tudo a Ele. Somente podemos começar a entender o que está no coração de Deus quando Ele compartilha o seu coração conosco. Em Amós 3,7 diz assim: por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Você está atento às ferventes emoções que estão na alma do seu Senhor ao carregar o peso do mundo? Os discípulos não perceberam a profunda angústia no coração de Jesus. Ainda assim, ele estava disposto a compartilhar o seu coração com eles. Os discípulos muitas vezes não tinham uma noção clara do que Jesus estava sentindo. Quando ele se alegrou com crianças pequenas, seus discípulos tentaram mandá-las para longe. Em Lucas 18, 15 e 16 diz assim: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e responderam àquelas pessoas: então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Quando Jesus teve compaixão de uma mulher em pecado, eles ficaram confusos. Em João 4,27 está escrito: naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Quando Jesus chorou por causa da falta de esperança daqueles que estavam diante da morte, seus amigos mais chegados plantearam como se Jesus não tivesse poder para ressuscitar os mortos. Em João 11, do 1 ao 44, diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bem, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém.
e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Maria disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedirá a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás delas, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz quase 4 dias que foi sepultado. E Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Você pode escolher estar alerta ao coração de Deus. Quando você busca entender o que Deus está sentindo, Ele pode compartilhar com você a intensidade do seu coração. Quando você está perto de outras pessoas, o Senhor pode sensibilizar o seu coração para o amor que Ele sente por elas. Quando você vê pessoas sofrendo, pode vir a sentir a mesma compaixão que Jesus sente. Quando aqueles que pecaram retornam ao Pai em arrependimento, você pode sentir a mesma alegria que o Pai sente. Você reagirá ao mal do modo como Jesus reage, se você permanecer alerta em oração. Jesus vai compartilhar o coração dele com você. Vamos orar? Senhor, te louvamos, Deus, por essa palavra, Pai. Te louvamos, Deus, porque o Senhor compartilha, Pai, o teu coração conosco, Deus. E que em nome de Jesus possamos estar atentos às ferventes emoções que estão na sua alma, Pai, no seu coração, Senhor. Que possamos ter uma noção clara daquilo que o Senhor está sentindo. Que possamos ter compaixão, Deus, assim como o Senhor tem. Que em nome de Jesus o nosso coração esteja alerta, Senhor, ao seu coração. E que o Senhor possa compartilhar conosco, Deus, a intensidade, Senhor, do seu coração, Pai. Que nós possamos, Deus, reagir ao mal, assim como o Senhor reage, Pai. E possamos ter um coração alerta, Senhor, e permanecermos alerta em oração diante da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo.